Não é estranho a gente ver notícias que uma planície úmida, que nem o Pantanal, esteja secando? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e eu não sei vocês, quando eu penso em Pantanal, geralmente eu penso em água. Eu penso naquela imagem dos jacarés lá nos rios, eu penso nos tuiuius também chegando lá no Pantanal. Eu sei que para muita gente a lembrança que vem do Pantanal é ela, a poderosa onça do Pantanal. Vamos conversar sobre algumas curiosidades desse bioma? Primeiro, o Pantanal ele é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Ele é o nosso menor bioma, se encontra apenas em 2 estados, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E agora vem uma das maiores curiosidades. Os principais rios do Pantanal são alimentados pelo nosso bioma do fogo, o Cerrado. Sim, os principais rios do Pantanal nascem nas chapadas e nos planaltos do Cerrado. Eu acho isso incrível. Apesar de todas essas curiosidades impressionantes que a gente acabou de ver, o Pantanal ele vem sendo fortemente impactado pelo homem, principalmente por causa da agropecuária e das queimadas, o que vem contribuindo para que este bioma ele esteja secando. Inclusive, se vocês lembram, em 2020 o Pantanal passou por uma das maiores tragédias da sua história. Ele teve 26% do bioma destruído pelo fogo, o que sem dúvida é muito triste. Por isso que é muito importante a gente mensurar os impactos do fogo. E foi isso que um relatório trouxe. O relatório do MapBiomas de 2021 trouxe vários impactos que vêm acontecendo no bioma Pantanal. E eu quero compartilhar alguns dados desses relatórios do MapBioma com vocês. Eles fizeram um levantamento de 1985 até 2020. São 36 anos aí de estudos. Mas antes de eu entrar nesses estudos, eu preciso que vocês estejam com um pouquinho da matemática básica em dia, porque nós vamos falar muito de porcentagem nesse vídeo. E também a gente vai comentar um pouquinho sobre uma unidade de medida, que é o quilômetro quadrado. 1 quilômetro tem 1000 metros. Estamos juntos? E aqui eu vou pegar esse meu quadradinho. Se a gente colocar 1 quilômetro aqui, 1 quilômetro aqui, 1 quilômetro aqui e 1 quilômetro aqui, a gente vai ter 1 quilômetro quadrado, que é um quadradinho mesmo feito de 1 quilômetro, ok? Então, todo mundo aí firme na porcentagem no quilômetro quadrado. Então, bora entrar de cabeça nesses dados que o MapBiomas trouxe. Primeiro, vamos falar sobre o impacto das queimadas no Pantanal. Eles trouxeram um dado muito impressionante, que a área que queimou pelo menos uma vez no Pantanal nos últimos 36 anos foi de mais de 86 mil quilômetros quadrados. Ou seja, pelo menos 57% do bioma já queimou pelo menos uma vez. Inclusive, o Pantanal foi o bioma que mais queimou nos últimos 36 anos. Só para vocês terem uma ideia, o segundo bioma que mais queimou, que foi o Cerrado, queimou 36%. Então a gente vê que o Pantanal está realmente sendo fortemente impactado pelo fogo. O que a gente acabou de ver foi um levantamento geralzão dos últimos 36 anos. E eles também fizeram um levantamento de quanto que seria a queimada anual, ano a ano no bioma. E eles estimaram que a área que queimaria por ano no bioma seria em torno de 8 mil quilômetros quadrados, um pouco mais que 5% do bioma, ou seja, que mais ou menos 5% do bioma queima todo ano. Agora vem para um dado bem impressionante, bem impactante, para não falar assim outra coisa. 93% da área que queimou no Pantanal foi de mata nativa. Foi de vegetação nativa, e 7% da área que queimou foram de áreas antropizadas, ou seja, áreas que têm influência do homem, como agropecuária, por exemplo. E os meses que mais se teve queimada no Pantanal foi agosto, setembro e outubro. Vani, por que esses meses? Porque aqui de agosto e setembro a gente tem a transição
do inverno para a primavera. E é a época que se faz queimada porque queima com muita facilidade, porque tá tudo muito seco. Lembrando que o Brasil ele é grande. Inverno não significa frio para todo mundo. Tem partes do Brasil que inverno significa seca. E só isso. Então é importante a gente ver a diversidade desse país tão grande que a gente habita. Inclusive o Pantanal e outros biomas também. O inverno só significa um período mais seco. Então eles queimam nesses meses porque já está perto do período das chuvas. Então você queima para limpar a área e em seguida vão vir as chuvas para você poder aí fazer a sua plantação, por exemplo. É por isso que são esses meses os escolhidos geralmente para se fazer queimadas. Cerca de 67% da área que queimou no Pantanal queimou mais de uma vez, o que é extremamente ruim, porque quando essa área ela é queimada mais de uma vez, a gente não tem tempo para essa vegetação se recuperar, porque assim que ela está tentando tomar um pouquinho de fôlego, vem o fogo e destrói tudo de novo. E não só a vegetação, os animais ali que são da região também têm dificuldade para se restabelecer. Mas Vani, você está falando de seca, de queimadas, mas a gente viu no início do vídeo que o Pantanal é uma das maiores extensões úmidas do planeta. Então bora falar da água do Pantanal. O rio Taquari, que é um dos principais rios do Pantanal, que inclusive esse rio nasce onde, gente? Isso mesmo, ele nasce lá no Cerrado. O rio Taquari mudou o seu curso nos últimos 30 anos, deixando mais de 150 quilômetros de leito seco. Sim, gente, a gente viu um rio se transformar e não foi para melhor. As atividades agropecuárias associadas com o desmatamento no leito dos rios, a falta de vegetação nativa, contribuiu para um fenômeno chamado assoreamento. Vani, o que é o assoreamento de um rio? O assoreamento é quando esse rio ele começa a receber sedimentos, lixo, matéria orgânica, qualquer coisa que não deveria estar ali no fundo dele. E esse fundo dele começa a subir, ele começa a ficar um rio mais raso. Inclusive, rios assoreados tendem a transbordar. E por que a mata é importante? Porque a mata ela faz um filtro, ela segura esses sedimentos para não caírem todos no rio. Inclusive essa mata que protege o rio, ela tem um nome específico, ela se chama mata ciliar. E ciliar vem dos cílios mesmo dos olhos, que é de proteger, que é a função que nossos cílios têm. A mata ciliar ela protege os rios. E ela tem uma função muito importante também para os animais, porque muitos animais se protegem nessas matas, porque afinal elas estão próximas de rios, então os animais utilizam elas para proteção, para alimentação e também para poder matar a sua sede. Então, quando a gente tira essas matas que fazem um filtro, que seguram, não tem mais nada segurando, então tudo cai dentro do rio. E aí, gente, o rio fica mais raso, não passa embarcação, a pesca artesanal já não consegue ter tanto peixe, porque tá muito raso para os peixes se desenvolverem. Inclusive, a gente pode ter a morte de vários animais, porque esse rio ele tá mais raso, ele tá numa formação diferente do que esses animais costumam viver. Então, a gente pode ter N tipos de impacto por causa do assoreamento do rio. Fora que assim, gente, é esteticamente feio você vê um rio assoreado. E falando em rio, água, assoreamento, o Pantanal foi o bioma que mais perdeu superfície de água, perdendo 68% da sua superfície d'água. Gente, isso é muita coisa. Isso mostra que o Pantanal está realmente secando. Inclusive, Mato Grosso do Sul, que é o estado que mais tem porcentagem de Pantanal, lembrando que o Pantanal está só em 2 estados, e o que mais tem Pantanal é o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul foi o estado que mais perdeu superfície de água no Brasil. Ele perdeu cerca de 57%. Gente, esse é um dado muito impressionante. E nesse ponto é importante a gente lembrar algo que é óbvio, que é comum, que todo mundo sabe, que a água ajuda a apagar os incêndios florestais. E o que está acontecendo com o Pantanal? Ele está perdendo superfície d'água, ele está perdendo água. O Pantanal ele está perdendo a sua área alagada e ele está tendo uma redução do seu período de chuvas. O período de seca está ficando cada vez maior, o período de chuva cada vez mais reduzido, e além de estar reduzido, ele está chovendo mais concentrado em algumas regiões. Então isso vai deixando o quê? O bioma cada vez mais seco, piorando todo esse cenário que a gente tá vendo. E isso faz o que, gente? Esse período mais seco, que vai deixar o material mais combustível na floresta, porque a gente vai ter um monte de folhinha seca, por exemplo, que pega fogo muito fácil. E uma área menor alagada, a gente vai ter muito combustível no Pantanal para pegar fogo. E isso é muito complicado. Vani, mas o que está contribuindo de fato para tudo isso que a gente tá vendo no Pantanal? Como vocês devem imaginar, a gente não tem um único fator, a gente tem uma soma de vários fatores
fatores que estão fazendo esse cenário que a gente está vendo hoje. Um dos principais, sem dúvida, são as mudanças climáticas. Eu prefiro chamar de crise climática, eu acho que se encaixa bem melhor no contexto. Mas o aquecimento global está fazendo com que a gente tenha um período maior de seca e deixando um período bem menor de chuvas. Outro fator que também contribui, sem dúvida, é o desmatamento da Amazônia, porque a gente já comentou, inclusive aqui no canal, vou deixar o card aqui, sobre os rios voadores, que a evapotranspiração da floresta amazônica leva a chuva para várias regiões do Brasil, e isso inclui o Pantanal também. Mas é claro que a gente também não podia deixar de fora de tudo isso a expansão agrícola, que sem dúvida está somando fortemente para a seca no Pantanal, principalmente quando ela expande sem controle para cima da mata nativa e dos rios. E é importante a gente lembrar que o desmatamento no geral do próprio Pantanal também contribui para tudo isso, porque florestas, não importam onde elas estejam inseridas, elas vão influenciar no ciclo de chuvas. Então a gente precisa entender que o impacto também local das florestas do próprio Pantanal que foram derrubadas e que trariam chuva ali para o bioma. E não só isso, como a gente comentou, a floresta também protege os rios, que é a parte que também está tendo impacto nesse bioma. Florestas são importantes e a gente precisa protegê-las. Inclusive, essa é uma das soluções. A gente precisa pensar em políticas públicas ambientais que sejam sérias e efetivas para o controle do desmatamento e o controle das queimadas. Então, gente, a solução não é fácil, mas a gente precisa sim lutar por elas para que a gente consiga proteger esse bioma tão lindo, tão impressionante que é o Pantanal. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu quero pedir que você escreva "O Pantanal está secando" nos comentários, só para eu saber quem assistiu esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse conteúdo com alguém que possa achar interessante também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!